Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você, dona de casa. Um bom dia para você que é religioso e bom dia também para você que não é religioso. Estamos homenageando aqui, nesse pano de fundo aí, uma camiseta da bandeira do Pará, né? Homenagem ao nosso querido estado do Pará. Mas Ruth, shalom. Shalom. Que bom é servir ao Senhor e fazer a sua santa vontade, né? Porque muita gente fala assim, não, mas eu amo Deus, eu amo, eu adoro. Mas adora como? Você faz a vontade dele? Não. A mulher zangou, agora derrubou, foi tudo. Agora levanta e vai pegar. Uma pilha passou por ali. Só tem uma dele. Vê se tu acha a pilha dele. É um acidente que houve aqui no estúdio, um relógio caiu, a pilha... o relógio também já está pedindo outro. Mas continuando o programa, nós vamos dizer uma coisa interessante. Parece que a pilha foi para ali. Eu acho que não sei se ela rodou por aí, por baixo. Mas não, deixa, a gente controla pelo computador. Baruch Hashem. Vamos começar o programa Nossa Terra desejando para você um bom dia, uma ótima terça-feira, né, Ruth? Terça-feira. Hoje é 9 de janeiro. Você pode observar que os dias desse mês estão passando rápido. É sinal que esse ano, Ruth, vai acontecer que todos os meses vão ter uma agilidade, né? Vão ter pressa para chegar a dezembro, né? A gente tem que ter muito cuidado naquilo que nós vamos fazer com sabedoria. Tudo que você vai fazer, termine, não deixe para amanhã, porque é necessário que você tenha terminado aquilo que você projetou, senão, porque o tempo que passa, ninguém recupera, né, Ruth? Não. A gente pensa assim, não, mas eu estou tão novo, e aí eu posso perder tempo, depois eu recupero. Mas não é assim, isso aí é ilusão que a gente tem na nossa cabeça. Temos que aproveitar. Você vai fazer alguma coisa hoje? Então faça, tente fazer, conclua o que você deixou de fazer ontem e termine, porque o interessante não é nós começarmos um projeto, é terminar. Porque todo projeto que se começa e não termina é uma derrota para a gente, é falta de capacidade de nossa parte, capacidade o que administrativa. Então, para nós que nós falamos das coisas de Deus, a gente tem que pensar muito bem que a gente deve distribuir o bem para receber o bem, que é ação e reação, né? Um abraço para você aí, Francisco Arraes, Célio Miranda, para você aí, Paulo Roberto, Jorge Beres, e também ao incansável Miguel Cassebe, o homem da pasta preta, né? Tá ligado com a gente lá no São Félix. Da pasta preta. O Miguel Cassebe aí, sua família. Também um abraço bem forte para o João Freitas, o repórter da Rede TV, e também o Zé Filho, que é aquele homem dos teclados, né? Ele não é músico, mas o que ele faz ali na mesa ali de edição da Rede TV, ele faz coisas maravilhosas, né? Um abraço aí, Zé Filho, e toda a equipe da Rede TV. Um abraço também para você aí. O Café é dono e proprietário da TV Criativa, né? Onde ali tem como o apresentador do jornal, né, da Criativa, é o Milton Farias, um grande homem aí da comunicação, e na edição é o Daniel Cavalcante, que é o editor da TV Criativa. Mas todos os meios de comunicação da minha cidade, do Brasil e do mundo, eu parabenizo nessa manhã, dizendo bom dia, né? E que essa terça-feira seja só vitória, só de bênção e vitória. Boa notícia. A minha querida esposa vai fazer uma brahá. Vamos fazer a Uma oração da manhã, que diz: Ribono, soberano do universo, assim como nosso pai Abraão
subjugou a sua ternura para fazer a tua vontade. Com o coração perfeito, assim também nós te rogamos. Subjuga a tua misericórdia, a tua cólera, e deixa que prevaleça a tua piedade sobre a tua restrita justiça. E haja conosco, eterno nosso Deus, conforme os atributos da tua benevolência, da tua piedade. Faz-nos proceder da melhor maneira possível. E na tua grande bondade, afasta o teu povo, o furor da tua ira, assim como da tua cidade, da terra e da tua herança. Confirma em nós, eterno nosso Deus, a palavra que nos prometeste na tua Torá, por intermédio do teu servo Moisés, como ficou dito, e eu me recordarei do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaque, assim como do meu pacto com Abraão. Eu me lembrarei e me recordarei da terra. Baruch Hashem? A Abrahá de hoje, a oração de hoje, fala de pacto, né? De pacto. De pacto. É interessante, Ruth, que lá em Bereshit 17, verso 9, É da circuncisão? o Eterno fala do pacto, né? De uma aliança eterna. Porque aquele povo ali, na época de Moisés, era o povo de Deus. Por que é o povo de Deus? Por que o povo judeu é o povo de Deus mesmo? Por quê? Porque foi eles que escolheram, né? Porque quando as nações estavam diante do Hashem, aí o Hashem falou, que é o Eterno, disse, olha, todas as almas são minhas. Pronto, todas. Todas. Aí todos ficaram alegres. Mas ele falou assim, mas se guardarem guardares e praticarem os meus mandamentos. Aí eles perguntaram, quais? Não matar, não roubar, não adulterar. E aí mostrou os mandamentos. Cada vez que ele falava um mandamento, uma nação virava as costas e ia embora. Não quer obedecer. Não quer obedecer. Porque, na realidade, Ruth, hoje, aí a pessoa diz, mas por que Deus tem tanto amor por Israel? Porque ele foi o escolhido. A Bíblia fala isso. Agora, o que é? Por que Deus exige de nós, exige o mandamento? O mandamento é para salvação? Não. Não, porque o nosso Salvador é o próprio Deus. Lá Isaías diz que Deus é o nosso Salvador e fora dele não existe outro. Quer dizer, se aparecer outro, não é ele. Então, para a gente ter cuidado, que só existe um Salvador, só existe um Deus. E esse Deus que existe, único, é um Salvador. Ele não se divide, não se quebra, ele não tem fábula, ele não tem outra história a não ser essa da Bíblia. Aí criaram depois outra história. Mas para você, meu amigo, por que a gente, todo dia a gente fala aqui sobre guardar mandamento para se santificar? Mandamento salva? Não salva. Não. Os mandamentos eles não salvam, porque tem muita gente de outras religiões que guarda os mandamentos, mas tem 3 deuses. Não é isso que Deus quer. Agora, observe bem uma coisa. Os mandamentos, para que é que serve o mandamento? Por que Deus manda a gente praticar os mandamentos? Por que você deve, quando vai tirar a carteira para motorista de carro, de moto, de avião, não sei de que for. Por que você tem que estudar as leis e obedecer elas? Para se educar. Quando você vai na autoescola fazer lá seu pedido para se tornar um aluno e para você tirar sua carteira, você está sendo educado ali por aqueles monitores para você poder dirigir na cidade sem causar distúrbio, acidente. Porque uma pessoa que vai para uma autoescola e ali é bem ministrado nas leis do trânsito, ele está sendo educado, recebendo educação. Agora, por que Deus deu as leis? Para que seu povo seja educado. As leis não salvam. As leis é para a gente praticar. Mas os salvos são aqueles que praticam. Né? Porque já tem o Deus da salvação. No judaísmo, não tem esse negócio, faz isso para te ser salvo. Não tem esse negócio, não. Lá o próprio Deus diz,
Eu sou teu salvador e fora de mim não existe outro. Aí você não tem salvador, vai correr atrás de um homem para ser salvo. É outra coisa. Cada família ela tem uma lei, né? Na sua casa. Lá mesmo Jacó, quando ele chegou na casa e o sogro dele, o futuro sogro, enganou ele. Mas depois ele disse, na minha casa tem uma lei. Primeiro tem que casar as mais velhas, depois vem as mais novas. E a lei de Levirato. Depois já tem muitas casas que dizem assim, na minha casa é assim. Tem que chegar tantas horas da noite. 9 horas em casa. Depois eu não abro porta para ninguém. O almoço é tal hora, a janta é tal hora. Se não chegar naquela hora também não come. Quer dizer, cada família tem as suas leis. Assim também o Eterno tem a lei dele. Obedecer. Tem que obedecer. Porque, na realidade, as leis foi feita para você praticar. Porque praticando ela te educa. Educa. Que se você, por exemplo, aqui nós falamos assim, você já ouviu falar de 10 mandamentos, né? O decálogo. Só que no judaísmo, né, a gente estuda não só, né, só o decálogo. São 613 mandamentos. Tem umas pessoas aí que entrou. Dá para te ver? Tem Paulo Fala mais alto aí. Treviso e Dean Macena. Um abraço para vocês que estão Dias. entrando aí no programa. Idean e Paulo. Nós estamos distante aqui, as letras são pequenas, e a gente, como já tem uma idade avançada, o refletor dá nos olhos da gente e a gente quase não enxerga. Mas falando nisso, Ruth, então, a lei não salva ninguém. Não. A prática dela te dá santidade. Porque o salvador do povo judeu, por exemplo, o povo israelita, que é o povo judeu, o povo hebreu, eles não precisam de religião, não. Não precisa de religião. Por quê? Porque já tem a sua religião desde o início da Bíblia, mais de 4.000 anos. Agora, aqueles que não tinham religião, é que tem que correr atrás de uma. Né? Aí, porque assim, Ruth, nós recebemos as pessoas muito bem na sinagoga, os visitantes, mas eles não vão esperar que a gente vai converter eles ao judaísmo, não. Se ele tem chamado, fica. Se não tiver, vai embora, porque não aceita. No judaísmo não fica, o preguiçoso não fica, né? Não. Uma vez uma pessoa começou a falar... Para ficar aqui tem que gostar de estudar e de ler, né? Não, tem que gostar de Deus. E de Deus. Ruth, aí eu fui falar para aquela pessoa lá sobre o judaísmo e tal. Aí ele falou, rapaz, um tempo desse tu veio com outra história, agora tu já vem com a história do judaísmo. Aí falou um bocado de ignorância. Aí eu falei, não, pai, tudo bem, eu estou te falando do judaísmo, mas no judaísmo é assim, a gente não obriga ninguém a congregar com a gente, não. Se você tiver chamado, você vai. Se não tiver, não fica de jeito. Se não tiver chamado, não fica. Porque lá não fica preguiçoso. Essa pessoa só vai na igreja no dia de domingo, se der. E dá quando os outros iam buscar, né? Pra levar. Buscar. Rapaz, mas cada gente que acha que... Né, depois que quando morre só vira bicho. Cheio de bicho ali. Morre Ninguém quer ficar outros. perto que está fedendo. Mas estando vivo é todo cheio de orgulho. Rapaz, quando você para pensar que existe um Deus que te ama e você fica trocando ele por lixo, né? Esse Deus que não morre, esse Deus que está contigo todo o tempo, que tem esperança de você olhar para ele, de saber o nome dele, de praticar os mandamentos dele, né? Você vê que toda religião é para endireitar o caminho do ser humano, para fazer dele, de cada um de nós, uma pessoa melhor, que respeite as leis, que obedeça os mais velhos, que obedeça o Eterno. E não é aquele jeitinho brasileiro, não. Tem que ser do meu jeito, não. O Eterno, ele tem lei e a gente tem que obedecer. Eu tenho um filho que é líder da igreja do Daime. Eu tenho um filho que é missionária na Assembleia de Deus em Paraupeba. Nós temos filha e filho aqui que faz parte do judaísmo. Nós temos um filho que ele se diz ateu. Então, a gente, cada filho da gente, a gente quer conduzir no caminho que a gente está achando que é a verdade, né?
Mas quando eles começam a conhecer o mundo, chega para a adolescência, meu filho, antes de servir o exército, era crente mesmo, cantava, tocava, fazia programa comigo na televisão. Aí foi pro exército, aí começou a andar com aquela rapaziada que não é crente. Aí passou uns tempos, eu soube que ele estava bebendo latinha de escola lá na praça da Cidade Nova. Eu falei, não, meu filho rapaz, eu criei ele na igreja, tudo pregando. Meu filho não faz isso não. Aí depois eu soube que ele estava bebendo, porque se envolveu com uma classe de... Porque lá no exército tem muita gente evangélica, né? Se ele tivesse envolvido com o pessoal evangélico, estava fazendo culto lá para os militares, estava fazendo tudo que eu ensinei. Mas é assim, cada um tem o seu destino, né? Cada um tem o seu destino. A gente quer cada um tem o seu chamado. Queremos o melhor para os nossos filhos, mas eles querem seguir o caminho diferente. Feliz foi Noé, que os 3 filhos dele que ele tinha, todos se converteram. Feliz? Eu não queria felicidade, não. Não. Feliz, a felicidade, Ruth, ela não é eterna. Ela é passageira. Ela é passageira. Então, quando ele olhou dentro de casa, ele e a mulher, 3 filhos e 3 noras, todos voltados para Deus, servo de Deus, ele pronto, ganhou o mundo. Mas não ganhou o mundo lá fora. Pregou e a sua mensagem não foi aceita. E eu acredito que Jacó, os filhos foi passageiro a felicidade. Pois é. Depois que passou o dilúvio, eles se tornaram outra coisa. Mas a felicidade eterna é quando nós estivermos com o eterno. Aí ou aparece outro lá, Jacó. Antes de morrer, virou Israel. Tinha 12 filhos. Chamou os filhos. Perguntou, o que é que vocês creem? Chamaram Israel, Adonai Elohim, Adonai Errado. Disse, ouve o Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Pronto. Aí ele já posso morrer em paz. Já posso esticar a canela e passar para o outro lado. Né? Mas antes disso, ele profetizou o destino de cada um dos filhos dele, porque eram as 12 tribos de Israel, né, Ruth? Ainda não era ali, mas já estava predestinado pelo Eterno que ali seria as 12 tribos de Israel. É assim, gente, que acontece quando alguém fala de mandamento, aí muita gente fala assim, o mandamento não salva. Então você acha que Deus é besta para dar umas regras, mandamentos, leis, ruquim, para nações, e que isso aí não vai servir? Que não obedece ele. Porque o que adianta você ser uma pessoa desobediente à lei de Deus? E ficar pedindo para Deus todo dia uma coisa. Ele não vai te dar não, rapaz. E qual é o pai de família que tem leis e o filho não obedece? Todo pai de família que tem filho rebelde, o que ele merece, aquele filho, é castigo. É assim que Deus faz com a gente. Castigo. Castigo. Você fica comendo pelas beiradinhas, enquanto o obediente está comendo no meio da mesa. Ele diz assim, eu não sei como é uma passagem que eu esqueci, no Novo Testamento, que alguém chega e fala para Yeshua, ela disse, não, que a comida é para os filhos, né? Ele disse, mas os cachorrinhos comem da migalha, que cai ainda da mesa. Quer dizer, muitos estão comendo a migalha. E achando que está com Deus e não está. Não está. Para outra coisa, como é que eu tenho um Deus e não sei o nome dele? Porque não é nome de homem. Então, você precisa, nós falando aqui no programa da Terra, e a gente está agradecido pelas grandes audiências que está acontecendo aqui, as pessoas participando direto e indiretamente. Quem não assiste agora ao vivo, vai assistir à tarde, vai assistir à noite, mas está aí por dentro da programação e aprendendo a parte espiritual da Bíblia. Porque só quem pode ensinar a parte espiritual da Bíblia é quem tem a Torá oral, porque aqui a Torá escrita todo mundo tem. Todo mundo tem a Torá escrita dentro da sua Bíblia. Todos. Agora, estuda. Entende? Não, porque o que explica é a Torá oral, que explica a Torá escrita. Mas vamos começar Êxodo, no capítulo 7 hoje, nós vamos... Do 6 entrando hoje pro 7. Terça-feira. Hoje é terça-feira. Capítulo 6, versículo 29 a seguir, que diz assim. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, eu sou o Eterno. Fala ao faraó, o rei do Egito, tudo o que eu te digo.
E disse Moisés diante do Eterno: Eis que eu sou incircunciso de lábios, e como me escutará o faraó? Capítulo 7, versículo 1 diz assim: E disse o Eterno a Moisés: Vê que te coloquei como justiceiro para o faraó, e Arão, teu irmão, será o teu intérprete. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará ao faraó e enviará os filhos de Israel de sua terra, e eu endurecerei o coração de faraó. Multiplicarei meus sinais, meus milagres na terra do Egito. E não vos escutará o faraó, e porei minha mão sobre o Egito. E tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. E saberá o Egito que eu sou o Eterno, ao estender a minha mão sobre o Egito. E tirarei os filhos de Israel dentre eles. E fizeram Moisés e Arão como lhe ordenou o Eterno. E assim o fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos. Arão da idade de 83 anos ao falar ao faraó. Arão era 3 anos mais velho, né? Aqui nós estamos em Êxodo, né? Uhum. Na terça-feira, começando do capítulo 6 ao capítulo 7 de Êxodo, que é chamado o quê? Shimote, e a paraxá de Vaierá. A gente pode observar, Ruth, que o Eterno fala uma coisa interessantíssima aqui nesse capítulo da Bíblia, dizendo que deu autoridade para Moisés acima de Faraó. Uhum. Que não é uma autoridade carnal, mas uma autoridade espiritual. Por exemplo, assim, pode-se substituir um rei? Pode. E um sábio? Não. Não. Moisés era um sábio. A Torá ela fala isso. Não podia substituir. Como eu vejo aí muitos pastores chegaram a certa idade, jubilaram, quer dizer, aposentou. No judaísmo, a Bíblia não aposenta ninguém. Moisés, ele ficou no poder e morreu com 120 anos. Mas antes de morrer, Deus falou: prepara o teu sucessor. E ele já tinha vários discípulos qualificados para assumir o cargo dele. É uma das coisas que eu bato muito forte nisso, é que um líder, seja de qual religião, se ele não preparar o sucessor dele, se ele não preparar discípulo, aquela religião está sujeita a acabar. Outra que um líder, Tudo que ele fez vai se perder. Ele não pode ser muito doce ou muito azedo ou salobo, como diz, porque quando foi para ser escolhido Josué, tinha um outro que competiu com ele, só que o outro era fanático. Ele tinha boas qualidades também, mas aí ele era fanático, porque o fanático, a carga que ele quer impor nos outros já é mais do que deve, né? Essa consequência de liderança, que traz muita confusão, porque todo líder é perseguido. Todos. Não existe um líder que está no poder que não tenha alguém contrário a ele, querendo derrubar ele, puxar o tapete dele, desmoralizar ele a ponto de tomar. Isso é latrocínio. É matar e roubar ao mesmo tempo. A pessoa que está fora, ele acha que... Sempre tem pessoa que diz, se fosse eu fazia assim. Mas quando chega lá que vai ver os problemas, aí o negócio muda, né? Eu tenho uma experiência de muitos pastores de grandes religiões que eu tive perto, acompanhei de perto, vivia perto deles, e eu via as dificuldades que eles enfrentavam. Quando não era a igreja, era o ministério. Havia sempre a perseguição, era um político, era um vizinho, era alguma coisa que estava se levantando contra a igreja, e o responsável é o pastor. Mas aconteceu uma coisa lá na igreja tal. É muita igreja? Tem, muita igreja. Está na mão de quem? Do pastor tal. Pois ele é o responsável. Ele vai punir lá quem fez o errado, mas ele é responsável. Então, é o caso de Moisés. O Eterno preparou ele, para ele, abaixo de Deus, era Moisés aqui na terra.
Ele recebia o comunicado, né, de Deus, Deus falava com ele e ele passava para Arão. Para Arão passar para quem? Para o povo, para Israel. Ele diz assim que Arão seria o intérprete dele, porque por ele ser a língua pregada, pesada, como diz, ele achava que a língua dele ele era incircunciso, né? Olha, o que acontece com Moisés? Nós já contamos aqui que o Talmud fala. Aqui também tá. Quem fala não é nem o Talmud, quem fala é o Midrash. É o Midrash, né? É. Aí vamos aí para essa parte importante. Nesse mesmo estudo aqui, ele fala no versículo 30. E quando estuda o judaísmo, é letra por letra, palavra por palavra, versículo por versículo, livro por livro, e assim por diante. A gente pega uma palavra, a gente vai desenvolver ela, saber o que é. Então, por exemplo, por que Deus falar para Moisés se ele tinha que falar para Arão falar para o povo? Porque isso foi um acordo que Deus fez com Moisés, quando ele queria convencer Moisés durante 7 dias, 7 noites, para que ele fosse o líder. Né? Que ele assumisse a missão dele, é assim, a missão é assim, assim. Aí ele, mas eu sou pesado de língua. Aí o Eterno, não, faz assim. Eu falo para você, você fala para Arão e Arão fala para o povo. E assim eles concordaram em trabalhar os 3 juntos, num só sentido. São coisas que, para você entender isso aí, precisa de muito estudo, muita pesquisa, para entender a maneira que Deus fala, porque existem bilhões e bilhões de vozes no mundo. E todas elas são vozes vivas e de pessoas que morreram também. Eles trabalhavam juntos, os 2 irmãos, né? Arão e Moisés. Mas nenhum era melhor do que o outro e nenhum era maior do que o outro, porque eles trabalhavam juntos. E cada um respeitava o cargo do outro. Direitinho. Porque o sacerdote mesmo era Arão. Era Arão, que era sacerdote. Moisés, ele era considerado o profeta. Era considerado o rei, o profeta, o grande líder. Ele que administrava tudo, né? Então tudo, ele era o juiz, ele que resolvia todas as causas de Israel. Então ele tinha uma qualificação, um currículo muito grande, né? E isso a gente admira, eu admiro muito quando. Eu tenho um livro aqui do Ariel Salomon Akiva, ele está até aí, eu comecei a semana passada, falar um pouco dele. Ele pegou livros antigos do judaísmo, né, de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos, e ele fez um apanhado desse livro e fez um resumo num livro só, aonde mostra quem são os demônios, como é que eles são, quem são os anjos, como é que eles funcionam, como é que o mundo espiritual funciona. Porque quando se fala de demônio, a pessoa não quer mais nem saber. Aí como é que vai se defender deles? Tem que aprender. Tem que conhecer para dominar, porque essa é a vontade de Deus. Quando eu parei aqui para te pedir, em dizer que Deus falou, Moisés, você está acima de Faraó. Acima de Faraó, está falando espiritual, não material. O que é que Deus quer de nós, da liderança? Que nós sejamos maior do que todos os nossos liderados. Senão não há discípulo. Quando você vê um líder, ele não ter alguém em volta, se preparando para o discipulado, é porque aquele líder, ele não sabe nem o que é discipulado. Ele não foi discipulado. Porque quem já foi discipulado, ele sabe o que é a força que é discipular um grupo para fazer de acordo com o que o líder quer. Mas quando não é discipulado, qualquer brigazinha reparte, divisão. A gente sente o cheiro, assim, de uma separação, de uma divisão de religião. Quando a gente chega perto, a gente já sente o cheiro, que ali vai acontecer a divisão. Parece que é Ilsa. William. Alencar e Eliane. Shalom, bom dia a todos. Baruch Hashem. Vamos lá. Vamos tudo aqui? Levar o texto aí. Vou voltar um pouquinho para o 26, que diz assim: Arão e Moisés.
Os sábios comentam que em diversos lugares Arão é mencionado antes de Moisés para nos ensinar que ambos eram igualmente grandes, embora a própria Torá declare que o nível profético de Moisés foi o amor de todos, né? O nível profético, Moisés foi o maior de todos, quer dizer, em profecia, Moisés foi o maior. Nunca existiu na terra, a Bíblia diz isso. Porque Nunca existiu na terra um profeta maior do que Moisés. Ele falava face a face, só que ele não podia ver Deus também, né? Tinha que ter uma cortina de fumaça. Nenhum desses profetas que aparece por aí adivinhando a identidade, CPF, endereço das pessoas, nome das pessoas, nenhum desses aí, ó, chega numa unha de Moisés. Mas o que efeito faz alguém chegar e dizer o seu número do teu CPF? Faz alguma diferença para ti? Vai salvar a pessoa? Vai mudar a vida dela? Vai ajudar na vida sentimental, espiritual, financeira ou familiar? Não, isso aí é costume do mundo. Eu lembro que quando era criança, veio uns mágicos aqui em Marabá, nos anos 60, e aí no circo eles adivinhavam o nome das pessoas, o número das pessoas, chamavam pelo nome e tal. E aquelas pessoas não tinha nada com religião. Você vê que isso aí é coisa do mundo. Quando se fala de coisa do mundo, é dos espíritos mudando, que trabalham na mente das pessoas para colocar como coisa de Deus. Outra razão é que a participação de Arão fora indispensável para o êxito de Moisés, o que o faz merecer estar no mesmo patamar que seu irmão mais novo. Porque Moisés era mais novo que Arão, 3 anos. Né? Ele era mais novo. Então eles tinham que estar juntos. A obra era por 2. O chamado era por 2. Ruth, essa separação de Moisés e Arão tentaram muito separar, né? Tentaram. Eles, não, Moisés deu o cargo para Arão porque é irmão. Porque teve o chamado para Arão, né? Ser o sacerdote. Mas o pessoal dizia que é porque era irmão de Moisés. Você vê uma coisa... E não podia. Eu conversando com um pastor, ele está ali no município de São João. Ele é neto do pastor Jonatas. E ele falou assim para mim, Cavalcante, lá no campo que eu estou, tem muito crente, da época do pastor Jonatas Moraes Cavalcante, Assembleia de Deus Missão, de Marabá. Depois, o meu tio foi pastor dessas pessoas. Depois, meu pai. Agora sou eu. Eu já tenho um filho que daqui a uns tempos vai ser o pastor deles. Isso aí quer dizer um segmento dentro da família. Um segmento. É como o caso de Arão. Moisés tinha Arão como sacerdote, Miriam como profetisa, ele como o grande líder, só já é 3. Fora os outros, porque Datã, Corá e Abirão era primo de Moisés. Corá era primo dele. O Corá. Os outros não citam. Mas era tudo da raiz, porque na realidade, pra gente... Ruth, quando a gente faz a história geral da Bíblia, desde Gênesis, nós temos uma dificuldade, porque antigamente não tinha sobrenome. Por exemplo, assim, quando as pessoas que me conhecem, muito assim, quem é que é? É o Raimundinho, filho de quem? Da Raimundinha. Não tem nome, né? Eu conheci muita gente aqui em Marabá que o pessoal... Quem é aquela mulher? Não, aquela mulher é a esposa do fulano de tal. Ela não tinha nome, é a esposa do fulano de tal. Assim também na Bíblia, antigamente, não tinha essa sequência. Hoje tem. Por exemplo, assim, meu nome hebraico é Eliyahu ben Avraham, quer dizer, Elias, filho de Abraão. Todos que da sinagoga de Marabá, ao receber a aliança eterna, fazer a aliança eterna com o Hashem, o eterno mesmo que dá o nome deles escrito na glória. Né? Você que disse que tem o nome escrito na glória, o que está escrito lá? Qual é o teu nome lá na glória? Tu sabe? Não. Pois no judaísmo é informado. Olha lá o Kio. Um abraço aí, Kio, e todos vocês aí da UTI Céu, né? Pessoal da UTI Céu ligado com a gente.
Então, eu sei o meu nome. Como é o teu nome no livro da vida? O meu é Ruth. Ruth. O meu é Eliarro. Porque é o seguinte, por que Deus troca o nosso nome quando é para ser escrito no livro da vida? Porque a minha sentença de morte do meu processo que eu tinha no céu, que era condenação total, aí quando eu fiz o Techuvá, voltei para o eterno, que é isso que nós pregamos dentro do judaísmo, volta para o eterno. Volta para o eterno. Porque tu voltou para o eterno, teus pecados é perdoado, é cancelado as cédulas que tinha lá contra ti, os processos lá em cima, e você recebe um novo nome. Aí não tem. Como é que um juiz vai condenar alguém que não tem o nome dele lá nos processos? Hã? É tipo, semana passada nós estudamos sobre. Deixa eu ver aqui. Sobre Jetro. Quantos nomes Jetro teve? 7. Pois é. Jetro. Deixa eu ver, eu queria ver se eu achava aqui, que nós estudamos ontem. Ontem não, semana passada, né? Semana passada, nós falamos de Jetro, sogro de Moisés, que tinha 7 nomes. Cada nome dele foi um cargo. Foi um cargo. É como a palavra Deus, Ruth. No hebraico, olha, no hebraico, o original não tem a palavra Deus. Aí muito se escandaliza. Por quê? Porque a palavra Deus, ela não é uma palavra que nasceu dentro do hebraico. Ela nasceu na tradução do hebraico para as nações, por exemplo, espanhol, Deus. O que significa Deus? Luz, Deus, né? Luz. Mas dentro do judaísmo não tem a palavra Deus. Quando você pega essa Bíblia aqui hebraica, vai estudar ela no hebraico mesmo, estou falando no original, você não encontra a palavra Deus. Porque a palavra Deus ela foi inventada porque é um título, é um adjetivo do Criador. Né? Ele é um Deus, está dizendo que ele é soberano a todos. Mas existem muitos deuses, sim, a Bíblia fala que existem muitos deuses. Agora, esses deuses todos se identificam como poderoso. Aqui fala que Jetro teve 7 nomes diferentes. Um foi Reuel, Ieter, Itro, Jetro, Queni, Robabe, Rebe e Putiel. Quer dizer, 7 nomes teve Jetro, o sogro de Moisés. Para você ver uma coisa, Ruth, ele não era israelita. Não. E conforme o cargo que ele foi mudando, ele foi recebendo nome. Você vê, Ruth também não era israelita. Não. E ela teve um testemunho tão forte que o Eterno deu um livro para ela na Bíblia. Abraão também não era. Abraão não era israelita, Abraão, nem israelense, mas ele foi o primeiro hebreu. Abraão veio de uma família idólatra que fabricava os ídolos e vendia. Era Tera, né, o pai dele? Tera. E era muito rico. Não cita o nome da mãe na Bíblia oral, escrita. Na oral já cita o nome da mãe. eu já ouvi uma vez, não me lembro agora. O Rabino Rani que está ensinando para nós sobre isso, mas está no Talmud. Está no Talmud. Como uma pessoa, a semana passada, no sábado, tentou assim me coagir, né? Da sabedoria que a gente adquire no judaísmo. Me mostra aí tudo que tu fala aí, escrito, como se ele fosse uma autoridade, que eu tivesse que submeter ele, escrever tudo que eu sei. Não, meu irmão. Me dá no papel para ele. O que eu sei, eu não sei o que eu sei. Estudar, não, o que eu sei, eu não sei o que eu sei. Eu sei que eu estudei. Agora que está aqui dentro, só aparece quando Deus quer. Quando a gente está aqui pregando, aquilo não fazia um esboço para fazer um programa de 1 hora, 2 horas. A gente fazia, um ano atrasado, a gente fazia todo dia do ano, programa de 2 horas na TV. Nós não levávamos esboço. E o dono falava que aí você não tem ainda. Não tem vídeo, não tem música, não tem nada não. Aqui é só palavra. Se você é só palavra. Né? Então é isso, Ruth. Porque na realidade, Ruth, até agora, o Raul Seixas falou uma coisa. Que o homem, o ser humano, não usa nem 0,5% da sua cabeça animal. Toda a inteligência que nós temos, ainda não usamos 0,5% da cabeça animal. Então, eu vi uma reunião, me convidaram para uma reunião aí dos artistas aqui de Marabá, região, escritores. Aí eu fui, né, Zequinha, professor
do Reis, e tinha muita gente, Xavier, tinha muita turma lá, Xavier, as pessoas da literatura, da Academia de Letras, e eu fui assistir ali. Aí de repente aparece um escritorzinho todo. Aí, quando era oportunidade para ele, ele já escreveu 27 livros da literatura regional, de coisas aqui nossas. Eu ficava, como a cabeça dessa cabe 27 livros? Só que explica isso é Deus. Eu não sei a tua capacidade e nem você sabe a minha. E tem gente que dá quer adivinhar, né? Tem gente que acha que... eu sei a tua capacidade, será que sabe? Nem eu não sei. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, rapaz, e duas pessoas falaram para mim, eu sei a tua capacidade, rapaz. Então é um zero à esquerda. Rapaz, me humilhou, eu fiquei olhando para ele assim, deixei ele falar. Eu digo, deixa ele falar que eu tô só amolando a chibata aqui para dar nas costas dele. Quando ele terminou de falar tudo isso, aí eu virei para ele, dei uma resposta tranquila para ele, que ele pediu desculpa. Tranquilo, porque eu não preciso jogar os cachorros dele, não. Eu só fiz falar algumas palavras lá e ele não, que estava falando para mim, ele não é nada. Eu cresci. Crescendo espiritual, buscando, eu fui pastor, liderei, criei, fundei ministério, ajuda até hoje. As pessoas que querem fazer fundação de ministério vêm comigo, até hoje tem essa ligação com o pastor, porque eu sou uma pessoa que entendo e ajudo até de graça. Até uma ligação no meu celular. Ei, eu quero legalizar minha igreja. Eu quero legalizar esse ano agora, vou te procurar. As pessoas que vêm para a gente dizer, ó, estatuto, botar na lei, assim, 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 assim. Mas cada líder tem suas dificuldades. Você pensa que Arão não teve? Ele teve. Ele foi escolhido pelo Eterno, mas o povo não aceitava, dizia que era porque Moisés que colocou porque era irmão. Então tiveram que botar a prova. Nepotismo, é chamado isso aí. Nepotismo. É contra a lei. Aí pegaram, não, bora fazer a prova. Vamos botar dentro da Arca da Aliança, cada um que é o líder de uma tribo, aí vamos, pega uma vara de, como é que chama? Moreira, não, como é? É de uma fruta aí que eu não estou lembrando direito. Aí você escreve o nome, quer dizer, escreve a tribo e o nome da pessoa. Arão botou a dele lá dentro, que era para tirar no outro dia. Era só para aquela vara florescer. Era. Né? Da folha. Da folha. A de Arão, ela deu folha. Floresceu. Floresceu e deu fruta. Não deu fruta, a dos outros não. E ali foi provado. Aí todo mundo calaram a boca, hein? Que o Eterno tinha escolhido foi Arão para ser o sacerdote. Quando o Eterno escolhe uma pessoa para a missão, ele escolhe, ele envia e ele mesmo patrocina. Aí você pode ir sem medo, não vai te faltar lugar para dormir, não vai te faltar comida. A proteção, a segurança tu é os anjos, que é melhor do que os homens, né? Agora no versículo 30, ele fala incircunciso de lábios. Aí a pessoa diz, porque ele tinha lábios impuros? Ele tinha lábios impuros. Você pensa que Moisés era santinho? Ele chamava cada nome. Porque diz quer ver? Presta atenção aqui. A minha avó de criação, não era minha tia, ele chamava ela Vó Juru. Todo mundo conhecia aqui em Marabá. E tinha o Chico Doido. Ela casou com o seu Francisco, chamado Chico Doido. Esse Chico Doido era conhecido em Marabá por causa das loucuras que ele fazia, das coisas que ele fazia. Mas ele era uma pessoa boa. E às vezes eu chegava lá no comércio dele e sentava lá na calçada, esperando minha mãe que ia ver minha avó. Tá? Aí ele ficava contando história para as pessoas da terra dele. De Israel. De Israel, ele era da Síria, era sírio. Mas ele conhecia Israel, ele conhecia aqueles países ali vizinhos. E ele falava para nós assim, aquelas pessoas, para mim não, porque eu era criança, ele dizia que lá você encontra os profetas. De vez em quando você vai na montanha daquela, aparece Elias, aparece Moisés, aparece outro. Que isso é normal para eles lá. Para nós aqui não, acho que é distante, não vem aqui. Eu não sei quando seja mandado. Né? Quando é mandado. Mas lá, porque né, o Rabino falou para nós uma coisa, o Rabino Moshe Moscani, que lá em Israel, quando você entra aqui em São Paulo no avião para ir para Tel Aviv, o que acontece? O clima do avião dentro quando chega lá, já é o clima de Israel aqui em São Paulo. Quando você está entrando no avião, ele já está sentindo
o clima de santidade de Israel. Então, na realidade, Ruth, Moisés, ele não era circuncidado de língua. Porque a mulher, ela precisa ser circuncidada de língua. Não é cortar a língua. Não, porque diz assim, há duas circuncisões. Uma é do coração e a outra é do prepúcio. Quer dizer, o homem, ele faz as duas. Pela maneira de falar. Por isso que diz assim, incircunciso de lábios. A pessoa tem lábios impuros. A boca só fala impureza, né? Porque, por exemplo, assim, eu não vou citar nome, mas tem uma pessoa aí que essa mulher xingava. A pessoa estava assim, ela passava, ela dizia piadas, só em as piadas imorais, todo mundo ria. Tinha outro político aí também que fazia a mesma coisa. E eu chegava com ele e falava, rapaz, tu tem que parar com isso, rapaz. Tem um pai de família, tem um político, tem isso, tem rico, tudo. Ele olhava para mim assim, crente, me perdoa. Não, tem que perdoar é Deus, não é eu não. Eu também não entendi nada. Muitas vezes a pessoa tem que ouvir a sua voz, para ver o que ele está falando. Muitas vezes ele fala até sem pensar, porque aquilo ali já não, para ela era engraçada. Mecânico. Era engraçada. Aí, quando na época que eu preguei pro filho dela, que se converteu logo a família toda, aí, cadê a mulher? Nunca mais chamou um nome feio. Porque houve o quê? Uma restauração da alma dela e ela, sinceramente, se converteu a Deus. E ninguém esperava. Quando ela, o pessoal souberam que ela era crente, as pessoas iam lá na casa dela para ver ela xingar o nome e não xingar mais. E falavam já mansa, quer dizer, houve uma transformação na vida dela. O filho dela se converteu, e aí os outros, as filhas, e foi. Então, até hoje, essa mulher ela já morreu, mas os filhos estão tudo, os netos estão na igreja, os filhos, nora, essas coisas tudo. Foi um dia que eu desafiei o filho dela lá. Eu disse, ele ligou para mim, de Belém. Cavalcante, tudo bem, tudo bem. Era 6 horas da manhã. O que é que tu quer, rapaz? Não foi eu que liguei para ele. Rapaz, eu quero te falar uma coisa. Eu quero te convidar para te ser crente. Falou, rapaz, mas como é que tu é um caba velho? Começou a me xingar. Como é que tu me liga 6 horas, eu cheguei de Macapá agora, rapaz, tava fazendo um show, tô cansado, e tu vem com essa história de crente pra mim, rapaz. Aí eu falei assim, mas tu vai ser crente. Aí, não, para com essas coisas. Aí eu fui falando, mas como ele tinha amigo, né? Aí, faz o seguinte, 2 anos. Daqui a 2 anos, pode me chamar que eu vou ser crente. Não foi 2 anos, ele deu um derrame. Quase morre. Manda chamar o Cavalcante. Aí eu estava aqui em casa. Quando eu digo, vamos lá, pegamos o carro, enchemos de crente, vamos lá. Era época de jogo de futebol da seleção. Ele estava assistindo lá todo. Aí vamos fazer. Eu cheguei lá, eu olhei assim na janela e disse, e aí, rapaz, tudo bem? Aí ele falou assim, pô, rapaz, eu estava pedindo para o Espírito Santo de Deus te trazer aqui, porque eu quero ser crente agora. Tô torto. Ei, irmã, lembra? Tu tava no dia. A casa dele era lá embaixo da ladeira e ela estava lá em cima na casa da mãe dele. Quando eu disse, ei, bora orar aqui pelo fulano e tal. Menino, quando desceu aquele monte de crente, quando disse assim, vamos orar por uma pessoa, os crentes descem tudo. E aquelas irmãs do círculo de oração, cheio de fogo, de poder, desceram. Aí quando pensa que não, lá vem a Carmita, que é a mulher que eu estou falando. Aí o filho dela, Aurélio Santos, aceitou Jesus. Ah, moça, aí pronto, foi a família toda. Todo mundo vai se converter. Porque eu fiz um desafio e ele quis me desafiar. Digo, daqui a 2 anos tu é crente. Aí ele, duvido. Mas tá bom, daqui a 2 anos tu me fala dessas coisas. Com 2 anos ele já estava aqui no Amapá. Quer dizer, hoje ele é pastor, cantor da Assembleia de Deus de Missão, né? Ele, a família toda. Mudamos ou não mudamos a vida de uma pessoa quando a gente prega com fé e confiança? E a pessoa dá lugar. E dá lugar, né? Então ouve isso aí. Ah, mas eu vou te falar uma coisa, sente testemunhal que eu fiz no cristianismo, mas só que um dia eu falei assim para Deus, Deus, eu estou cansado de tanta cura. A gente ora pelas pessoas, é tanta cura, acontece tanto milagre, mas ninguém se converte. Não 100%, muda, né? Muda a sua vida. Não muda. Tanta profecia, revelação, não muda.
Ele só vê cada escândalo crescendo. Não, eu não quero mais isso, não. Me dá outro ministério. Ele me deu da palavra, que é isso aqui que nós estamos fazendo. Né? Hoje eu prego a palavra, ensino a palavra. E aí, nós no princípio não foi fácil, não. Ruth. Você foi confrontada, mototáxi parava, dizer que teu marido tinha que ficar doido, né? Então, Bora voltar para cá. será que nós ficamos doidos? Cada dia mais eu estou em luz. Tem vezes que eu fico assim pensando, será se eu sou eu mesmo para ter essa paz que eu estou tendo hoje? Será que eu mesmo? Será se eu sou eu mesmo? Porque eu só vivia atribulado, né? Correndo para cá, para lá, no vermelho. Hoje não. Hoje, se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Se eu não quiser, eu fico só dando glória. Né? Mas na verdade a gente nunca para de trabalhar, porque a gente, ainda mais nós que vivemos ajudando os outros, quando as pessoas nos procuram, embora a gente esteja fraco, mas na hora que a gente vê uma pessoa procurando a gente para ajuda, a gente se fortalece e ajuda. Não sei de onde é que vem essa força, mas já sei, do Rachem. Aqui, vamos voltar para onde nós estávamos. Versículo 30. Incircunciso de lábios. Isso foi a palavra que Moisés falou com o Eterno. A desculpa dele de não fazer a obra, né? E o Eterno passou 7 dias, porque ele era o chamado, ele era o escolhido, mas ele mesmo não se achava escolhido. Aí diz assim, o Midrash nos conta como lhe ocorreu este defeito. Quando Moisés tinha 3 anos de idade, sentou-se um dia nos joelhos de Faraó, tirou-lhe a coroa e colocou sobre a sua cabeça. O Faraó tinha então 3 conselheiros. Um era Jobe, outro era Bilã e outro era o Jetro. Jetro já estava no palácio nesse tempo, né? Como conselheiro. E Moisés só tinha 3 anos. Tá falando aí a história do Talmud e dos comentários Não, que o do Rabino Midrash. faz. Do Midrash, né? E tomando conhecimento deste Mas o Talmud gesto também, do ele menino, faz ilusão isso aí também. Porque, Ruth, o Talmud tem tudo. tem tudo. A educação judaica começa no Talmud. Para qualquer um judeu hoje em dia, né? No Talmud. Porque é o seguinte, nós no cristianismo, nós começamos pela Bíblia. A gente, mais tarde, a gente quer desenvolver, vai fazer um curso de teologia, comprar livros, né? Eu sempre gostei de comprar livros para aprender mais. Quando eu estava no início, eu comprava um livro para aprender sobre o Espírito Santo. Tudo sobre o Espírito Santo eu comprava, ele rindo, não sei o que e tal, tudo eu comprava. Então, aquele assunto, aquele tema, eu fazia aquele relatório, pregava aquilo e dava certo. Então, o que acontece aí? Jetro já está na vida de Moshe desde os 3 anos de idade. Estava no palácio. Estava no palácio O lá. Faraó. É, E ele aqui livra Moisés, né? É ele que livra ele que Moisés. dá o livramento de Moisés. Mas Moisés, quando olhava para Jetro, mesmo quando ele já estava na adolescência, ele lembra que desde quando ele se entendeu, ele já conhecia quem era Jetro. Né? Então o Eterno, ele botou os 3 companheiros. Um foi Arão, outro foi Moisés, outro foi Jetro. Mesmo indiferentes. Conselheiro. Porque aqui diz que Bilã aconselhou o rei que matasse a criança, né? Porém, Jetro disse que isto não pronunciava de mau augúrio e não passava de uma travessura infantil. Porque uma criança com 3 anos, será que ele já está maquinando ali, preparando para trair ou tomar a posição de outro? Aquilo por exemplo, assim, o ciúme dos ministros. Porque aquela criança poderia ser o sucessor de Faraó. Mas cada um tinha a sua esperança de ser o sucessor. Aí, ó, se essa criança pegou tua coroa, botou na cabeça dela, mata ele porque ele vai tomar tua coroa no final da história. Já está mostrando quem é, né? Aí Faraó queria já mandar degolar a criança. Mas aí Jetro falou assim, não, isso é uma criança, você não entende nada, é inocente. Quer ver? Vamos fazer aqui um desafio. Fazer o teste. Aquela mesa grande do rei, coloca assim uma vasilha lá, um prato com moedas brilhantes de ouro e uma outra com brasa. E manda a criança pegar. E o menino saiu gateando até chegar lá e ia colocar a mão em cima da moeda. E o anjo Gabriel veio, tirou a mão dele e botou na brasa. E pá na boca. E vê que a criança, a cor mais forte é que puxa o olhar dela, né? Quando a criança, muitas vezes, para não ficar com os olhos atravessados, que olha de lado assim, sabe como?
A gente sempre bota uma cor, às vezes, vermelha na direção para ela olhar direto, para o olho não entortar, né? Assim, Moisés, quando ele olhou para o prato, tinha a brasa e as moedas. Qual era que brilhava mais? Então a criança foi pro lado das moedas moeda de de ouro que era polida. Era polida. E, Ruth, quer ver uma coisa aqui? 30 anos é a melhor idade para se viver, ou é 40 anos? Aí uma pessoa disse, não, é quando você deixa de ser besta. Você pode estar com 100 anos, deixou de ser besta, aí você passa a viver feliz. Vive melhor, né? Vive melhor. Eu já percebi mesmo. Tem gente que dá tudo o que tem e fica sem nada para depois estar pedindo. Mas ele deu. É besta. É besta. Porque tem o besta e tem o que faz caridade. E o espidão, ele já diz, bora largar aquele besta. Eu lembro quando a gente mora na Cidade Nova, eu via o Aurélio chegar com um pacote de dinheiro, aquela época de 80, né, com aquele movimento que nós tínhamos aqui, garimpo, essas coisas todas. E ele trabalhava no ramo de pesca. E ele passava a semana todinha lá para baixo pescando. Quando vinha, né, cheio da grana. Aí ele não sabia mais andar de ônibus. Não, pegava era um táxi da beira do rio lá para casa, na Cidade Nova. E chegava lá e dizia, vamos beber hoje que eu estou boiado. Aí dava dinheiro para um, daqui a pouco ele estava me pedindo dinheiro para voltar para casa. Era igual os garimpeiros, né? Trabalhava, subindo, descendo aquele buraco com terra para achar uma pedrinha de ouro. Arriscando a vida. Vendia, aí arriscando a vida. Rapaz, um garimpeiro chegou em 1980, no Forte do Ouro. Chegou ali no Amapá, quando ele foi descendo da canoa, ele pisou na lama e foi para entrar no táxi. O cara disse, no meu táxi não, tá pisando com esse pé velho todo cheio de lama. Disse, quanto é que custa isso aí? O táxi não valia 3 milhões de cruzeiro. Ele deu logo 10. Pagou. Não pegou nem o documento do carro, foi embora. Hoje, bora ver onde ele está morando. Aconteceu tanta coisa que tudo fosse registrado assim no papel, dava um livro muito grande. Porque as pessoas esbanjavam mesmo dinheiro. E aquele que amarrou atrás dele um fio? Não, o que eu mais admiro naquela época, todos nós aqui em Marabá andavam armados na rua. Eu mesmo entrava na delegacia com 38 dentro da bolsa. E naquela época você não via ladrão roubando. E tanta gente cheia do ouro. É porque sabia onde estava pisando, né? Diz que a formiga sabe a folha que corta. Aqueles anos de 80, a gente viu muita gente com ouro. Eu mesmo estava sentado lá na Cidade Nova, eu fui fazendo, sempre foi lá, e eu estava esperando lá uma pessoa. Quando saiu o dono da compra de ouro, com a pedra desse tamanho assim, dava não sei quantos quilos de ouro na mão, aí falou, eu comprei por tanto. Lá na porta, mostrando para todo mundo. Hoje faz isso para te ver. Não faz, porque ficou perigoso. Vamos encerrar? Não, vamos já encerrar. Mas, na realidade, o que ainda tem mais aí? Deixa eu completar aqui. Nós temos completado. Que diz assim, trouxeram então um prato contendo moedas de ouro e outro com carvão em brasa. Isto para verificar se o menino fazia o gesto com raciocínio. O pequeno Moisés quis colocar a mão no ouro, mas o anjo Gabriel empurrou-lhe a mão e o menino pegou a brasa e pôs na boca. Por isso é que Moisés ficou pesado de boca e pesado de língua. Quer dizer, queimou a boca do menino. E os pregadores mal informados pregam que Moisés era gago. A brasa, se ela estiver junta no fogo, depende também do carvão, né? Ela fica bem viva. Mas se tirar, ela cria aquela cinza, ela fica como se estivesse apagada. Para a criança não tinha o brilho. Então a moeda que estava brilhando. Poxa, eu estou pegando muita causa aí. E agora resolvi fazer um quarto de oração separado da minha casa. Na minha casa, mas separado até a saída da porta. Aonde não vai entrar qualquer pessoa. Porque eu vou consagrar lá, ungir. Né? Vai ser um lugar assim de guerra espiritual, mas de muita oração. Que se a pessoa entrar despreparada lá, ele cai. Não ficará em pé, por causa do poder de Deus, a gente vai atrair. O povo de Deus, o povo israelita, eles atraíam lá no deserto a glória, a Shekinah,
que aquela nuvem aquilo ali era só anjos de Deus, que representa a presença dele. Ninguém podia entrar. Mas eu quero dizer para você uma coisa, adquira a Bíblia original. Eu vou dizer para você uma coisa que você vai ficar encabulado aí. Na Bíblia original não tem Lucifer, não tem Satanás, não tem diabo. Diabo não existe, Satanás não existe, Lucifer não existe. Não existe o nome de Deus. A Bíblia original, se você comprar e começar a estudar ela, vai aprendendo aos poucos a língua hebraica, você vai entender que a verdade ela está em outro caminho, não nesse caminho tortuoso. Porque foi de propósito que criaram. Na tradução, Ruth, por exemplo, assim, Satã, colocaram para o português essa palavra Satã, pegaram, por exemplo, assim, um adjetivo de um anjo que é de justiça, que faz o mal, e colocaram a palavra Satã e criaram uma pessoa, uma personagem. E ele não é essa personagem. É o anjo do Eterno, porque o Eterno criou o anjo, não criou o diabo. Quem criou o diabo e demônios, e Satã e Lucifer, foi as religiões. E botaram na Bíblia e as pessoas creem nisso e têm medo disso. Quando você descobre a verdade, ela te liberta, porque só a verdade liberta. Né? Então tem muita coisa aqui que a gente não pode estar falando assim, mas se você comprar a Bíblia, você que é inteligente, é intelectual, você que é um grande líder, compre, porque a Bíblia original, ela não é religião, ela é a realidade de Deus. Agora, as outras Bíblias, cada um teve um princípio de tradução, transliteração, para satisfazer aquela religião que era dominante do seu país. Aí fizeram a modificação e o pessoal engoliu. Mas não, olha, até o ano 2000, da era comum, antes da era comum, não existia esse nome de Satã, de diabo, de Satanás, não. Porque era conhecido que os demônios que perturbam as pessoas aqui na Terra, que são pessoas que morreram e não foram para a luz. É isso que a Bíblia fala para a gente. As pessoas morreram, não foram para a luz, ficam aqui, aí fica tentando um e outro. Eles ficam fazendo papel de um diabo. O que é um diabo? O que é Satã? São opositores nossos, mas não de Deus. Então, é muita coisa que nós temos que ensinar para vocês. Nós estamos encerrando aí com o patrocínio da UTI Cell, né? É assessoria aí de celulares, né? Reforma. Quando o celular quebra, o que acontece? Você pode trocar a película, você pode trocar peça, depende do conserto. Troca capa, troca tudo. Eles trocam tudo aí. Troca senha. Por exemplo, o teu celular tá lento demais. Traz aí que eles dão uma injeção no bicho que fica na velocidade. Mas um abraço para ti, Antônio, ligado com a gente lá em Monte Alegre. Não perde o nosso programa. A Eliane lá em Minas Gerais. E a Quineide lá em Ananindeua, né? Também tem ligado com a gente lá em Goiânia, né? Tem muita gente ligada com a gente lá em Goiânia. Que é daqui de Marabá, que é o Saulo e sua família. Lá dentro de Anápolis nós temos muita gente ligada também, como um homem de Deus lá, o pastor Abraão, não, pastor Luiz Rosa. E tanto falar Luiz Rosa, eu ligo ele com o ministério dele, de Abraão. Então, o ministério aí de Abraão, na cidade de Anápolis, aí tem uma família que lidera esse trabalho aí, que é o pastor Luiz Rosa, que é amigo de nós aqui de Marabá, porque ele já veio aqui há muitos anos. Na época que o Maurício era prefeito, ele veio aqui, nós fizemos vigília junto e tal. E a gente tem sempre esse bom amigo, né? Chama de bom amigo porque são pessoas como o Dr. Brito, o pastor Arnaldo da Peniel, aí dentro de Anápolis, e muitas pessoas estão ligadas com a gente, que não faz parte do nosso ministério, da nossa religião, mas que estão sempre ligados, assistindo com a gente, como Paulo Roberto. Paulo Roberto não faz parte do nosso programa, mas divulga o nosso programa, como Luiz Rosa. O Luiz Rosa, ele compartilha, o pastor Luiz Rosa, dentro de Anápolis, né, que é um servo de Deus, compartilha o nosso programa. Então, essa simpatia os estudos da Torá, da Bíblia, que nós transmitimos aqui pelo programa Nossa Terra, tem alcançado outros estados da cidade com êxito, né, Ruth? Agora nós queremos encerrar o programa
e dizendo para você, se você quer tomar um açaí de qualidade, procure Açaí Mania, aqui na Folha 20, ao lado da UTI Céu, próximo da sinagoga, bem do lado da sinagoga, né? Aí tá aí o Açaí Mania, só falar com a dona Dina, que tem aquele açaí, aquele peixe, uns peixes fritos aí que ela faz aí, moço. Eu gosto demais. Mas continue aí, essa terça-feira, hoje é dia de trabalhar, vamos. Agora a gente tem que trabalhar mesmo, porque é para esse ano ser um ano mais abençoado que foi o outro, né? Para mim o ano passado foi bom, então. Também. Apesar de umas dificuldades que a gente sempre tem, mas Sempre. todo mundo tem dificuldade, seja o rico, seja o pobre, tudo tem problema. Quem não tem problema é porque está morto. Né? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shalom, shalom.